Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olá, tudo bem? Graça e paz. Nós estamos aqui no nosso 8º dia, no nosso propósito de 21 dias do jejum de Daniel. E hoje nós vamos falar sobre santificação. Nessa segunda-feira nós meditamos sobre santificação. O que significa a palavra ser santo? A palavra santo significa separado. E o processo de santificação nada mais é do que a separação de alguém ou de alguma coisa. Esse processo de santificação em nós, na nossa vida, é quando nós nos separamos do mundo, nós nos separamos do pecado, nós nos separamos da iniquidade, de toda malícia e de toda maldade e nos dedicamos a Deus e o reino de Deus. Verdade é que o processo de santificação é um processo que começa a partir do momento que eu aceito a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Nesse momento, inicia o processo então da santificação, a partir do momento que eu recebo e que eu aceito o perdão de Deus. Perdão esse que foi liberado para mim, foi liberado para você, foi liberado para nós lá na cruz do Calvário, no momento que Jesus disse: está consumado. Está consumado. Ele consumou o nosso pecado, Ele aniquilou a nossa dívida, Ele pagou a nossa dívida e Ele nos deu o direito ao perdão. Então, a partir do momento que nós aceitamos o perdão de Deus, a partir do momento que nós aceitamos a reconciliação com Deus através do sacrifício de Jesus, nós iniciamos então o processo da santificação. O processo da santificação, ele só vai estar completo, ele só vai ser 100% completo quando nós formos chamados por Cristo e receber então de Deus um corpo glorificado. Mas o nosso papel aqui na terra, enquanto estivermos em vida aqui na terra, é buscar a santificação. O apóstolo Paulo vai nos ensinar, abrindo mão, ele nos ensina dessa forma, a abrir mão de todo pecado, de toda maldade, de toda malícia, abrir mão de tudo aquilo que outrora nos afastava de Deus, abrindo mão de tudo aquilo que nos desligava do Altíssimo e nos agarrando, nos apegando às coisas que vêm de Deus, nos apegando e nos agarrando às coisas do reino de Deus. O próprio Jesus vai nos ensinar, buscar primeiro o reino de Deus, que as demais coisas vão nos ser acrescentadas. O que Jesus estava nos ensinando é: a partir do momento que você recebe o perdão, a partir do momento que você aceita o perdão, você precisa se separar, você precisa deixar de buscar as velhas coisas, você precisa deixar as velhas práticas, aquilo que você falava, talvez as roupas que você vestia, as músicas que você ouvia, amigos com quem você tinha bastante intimidade. Muitas dessas coisas é você e o Espírito Santo que vai definir o que você precisa mudar, o que precisa ser transformado na sua vida. O processo de santificação não é meramente desfazer todas as amizades do passado, desfazer todos os amigos que você tinha no passado, mas com inteligência, sabedoria, discernimento e entendimento vindo da parte de Deus e concebido a nós através do Espírito Santo, e que nós vamos ponderar estas coisas. É muito importante você entender que o processo de santificação não é meramente algo externo, ou seja, não é simplesmente mudar uma amizade que eu tinha, não é simplesmente deixar de ouvir uma música que eu ouvia em alto e bom som na minha casa ou no meu carro. O processo de santificação, ele começa no nosso interior, ele começa no nosso coração. Eu deixo de desejar o pecado, eu deixo de estar ansioso pelo pecado e pela maldade, aquilo que a minha carne, o meu eu amava e desejava todos os dias fazer. Eu preciso, a partir desse momento, abrir mão de tudo isso, purificar o meu coração, purificar o meu interior. O processo de santificação, antes que ele chegue de modo externo, ele precisa estar no mais íntimo do seu interior, no mais íntimo da sua alma. Você precisa desejar ser santo, você precisa desejar no mais profundo do seu interior que essas coisas saiam da sua vida. Você precisa desejar abrir mão do pecado, da maldade e da malícia, para que aí sim o Espírito Santo possa de fato habitar dentro de você. Imagine
o seu coração como uma casa adornada, porém adornada pelo pecado, adornada pela maldade, adornada pela malícia. O Espírito Santo agora vem para habitar o teu coração. O teu coração agora é casa, é habitação e é morada do Espírito Santo. Mas para que de fato ele faça morada, ele precisa fazer uma limpeza. Esse é o processo da santificação. Ele entra e começa a fazer uma limpeza. Imagine só você fazendo uma limpeza na sua casa, onde você precisa tirar tudo do lugar, onde você precisa tirar os móveis, arrastar os móveis, limpar atrás dos móveis, tirar o tapete, lavar o tapete, tirar a poeira que fica debaixo do tapete. Imagine só, talvez aquele móvel seu antigo que estava jogado ao canto, e você um belo dia resolve dar fim a esse móvel. É isso que o Espírito Santo faz. Coisas velhas que o pecado trouxe para nós e não traz edificação nenhuma para a nossa vida, não traz nada de valor para agregar a nossa vida com Deus. O Espírito Santo ele vai pegar como um móvel velho, como um utensílio velho dessa casa, ele vai pegar e vai arrancar e vai lançar fora. Mas nesse processo de arrancar isso é gerado dor. Você vai sofrer, você vai chorar muitas das vezes, vai te doer muitas das vezes, mas é um processo necessário no processo da santificação. Entenda que o apóstolo Paulo vai nos ensinar através da palavra de Deus, através das suas cartas, mas também com o seu exemplo. Ele mesmo vai dizer que traz em seu corpo as marcas de Cristo. Ele traz em seu corpo as marcas do Evangelho. Mas que marcas são essas, Adaías? Marcas essas que foram tiradas, talvez marcas das suas prisões, dos seus açoites, do tanto que ele sofreu durante a sua caminhada cristã, do tanto que ele foi perseguido, porque o apóstolo Paulo, todos nós sabemos, antes perseguidor da igreja, agora após o encontro com Cristo, ele passa a ser perseguido por causa do Evangelho de Cristo. Então ele traz em si as marcas de Cristo, mas marcas estas não só no seu corpo exterior, na sua carne, mas também no íntimo do seu ser, onde coisas que ele amava, coisas que ele se apegava, ele precisou abrir mão, ele precisou tirar isso de dentro dele, para que Cristo de fato pudesse fazer morada em seu coração. Nesta noite fique com essa palavra, que Deus possa abençoar o teu coração, a tua vida, a tua casa e a tua família. E entenda, o processo de santificação, ele inicia quando nós recebemos o perdão de Cristo, mas ele é algo duradouro nas nossas vidas. Todos os dias eu e você precisamos nos santificar ao Senhor, nos separar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, para que de fato o Espírito Santo possa permanecer em nós, fazer em nós a sua morada, e Ele vai nos convencer daquilo que precisamos fazer, daquilo que precisamos falar, daquilo que precisamos mudar. Entenda nessa noite que o Espírito Santo, Ele quer fazer de você de fato a sua habitação, e Ele quer fazer morada no seu coração e transformar a sua vida, a sua história e a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe você e tenha uma ótima noite, em nome de Jesus.